Se jornalismo é informar sem interferir, noticiar sem apontar direcionamentos e focar no novo, como fazer para que um ato jornalístico aconteça de acordo com as regras e os limites da ética? Fatos relevantes são notícias que todo mundo quer ver, mas nem sempre o que as emissoras de TV, rádios, jornais e revistas divulgam são necessariamente verdades éticas e incontestáveis. Na velocidade da informação, muitos profissionais acabam ultrapassando os limites ou publicam uma notícia sem uma apuração adequada. Afinal, qual é a linha que separa o jornalismo de interesse público da falta de compromisso com o social? A ética no jornalismo está em discussão. Seja bem-vindo a mais uma discussão e hoje, para falar sobre ética no jornalismo, 3 pessoas que trabalham no mercado de jornalismo entendem bem do que a gente vai falar aqui. A Adriana Crisanto, no caso ela é professora de jornalismo da Maurício de Nassau. O jornalista Felipe Gesteira, que é editor de política do jornal A União. E também Rafael Freire, ele que é presidente do Sindicato dos Jornalistas da Paraíba. Sejam bem-vindos. A gente já começa falando um pouco, para contextualizar, para as pessoas entenderem em casa, se jornalista tem código de ética. Quem elabora esse código de ética? Como é que funciona essas regras do que deve ou não fazer um jornalista no exercício da profissão? Jornalista, às vezes eu aproveito até para lembrar e eu digo às pessoas que não são da área, que não sabem, e lembrar alguns colegas também, assim como médicos, a gente também faz juramento quando se forma. Então, assim, todas as barbaridades que se veem contra, de todas as agressões contra o Código de Ética do jornalismo, todas as vezes que o Código de Ética é aviltado, aquele profissional, ele além de descumprir o Código de Ética, ele está descumprindo um juramento que ele fez na hora da formatura dele. Isso é interessante. E quem elabora e faz a manutenção do Código de Jornalista? O Código de Jornalista que tem mais peso social é o Código de Jornalista formulado pela Federação Nacional dos Jornalistas. Eu digo pela federação porque ela é o guarda-chuva, mas esse Código de Ética ele foi submetido inclusive a uma consulta pública. Passou um ano inteiro sendo ofertado à população e aos diversos setores a possibilidade de interferir nisso e num congresso dos jornalistas, ou seja, num plenário com pessoas eleitas a partir de discussões na base, um congresso que aconteceu em Ouro Preto, em Minas Gerais. Esse congresso ele formalizou a renovação, a atualização desse Código de Ética do jornalista. Em que pese sermos uma profissão caracterizada pelo ensino superior, pela formação de nível superior, nós não temos um conselho federal, né, como os médicos, ou os advogados, ou os agrônomos, ou os arquitetos. Então, essas outras profissões, elas têm seu código de ética e por elas terem seus conselhos, né, e o conselho é uma autarquia, é um prolongamento do Estado, esse código de ética ele tem um peso não só social, mas ele tem um peso real. A pessoa pode realmente ser enquadrada pelos seus próprios pares. Dizer, não, você aqui infringiu as nossas regras, você vai ficar 6 meses afastado, porque você cometeu uma falha aqui inadmissível e tal. No nosso caso, nós não temos. Né? Mas seria necessário? É uma bandeira histórica dos jornalistas que haja mais regulamentação na profissão. Né? E é um debate bastante saudável. Porque a gente sabe, né? Eu vou questionar aqui, eu vou fazer a pergunta, mas eu já sei a resposta. Né? Dificilmente se consegue ter uma cobertura ampla de jornalistas que não infringam a ética, né? Esse código de ética. Verdade. A gente vê diariamente na televisão, nos jornais. Que pontos que a gente mais precisa trabalhar essa questão? Eu acho que antes de ser um jornalista, ele é um ser social, né? Então, enquanto ser social, ele é um sujeito que o próprio Aristóteles disse que o homem não nasce ético. Ele aprende a ética no decorrer da sua vida, né? Então, antes dele ser jornalista, ele é um ser social, ele é um homem, ele é uma mulher, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Então, essa ética, para Aristóteles, né, ela é adquirida, aprendida, né? Então, o jornalista, ele, além da sua ética pessoal, que ele chega com a sua ética de casa, com a moral que é ensinada, que existe dois tipos de moral, né? A boa moral,
que é a moral religiosa, né? Que é a racional, a mais racional, que eles chamam da mais racional, e aquela moral que você aprende em casa. Meu filho, não põe o dedo na tomada porque vai dar choque. Né? Meu filho, não roube, isso é a boa moral. Quando a gente fala em moral, as pessoas ficam muito... Né? Então, a ética, ela vem com o sujeito. Né? Ela está no sujeito, ela é aprendida. Né? Na faculdade se tem no caso do jornalismo específicas de ética, mas é mais para situar, né? Do que para aprender, porque não dá para aprender na faculdade em 6 meses ética. Então, quando a gente pega esse alunado, a gente pressupõe, digamos assim, que ele venha com essa ética de casa, né? Com essa ética, com essa moral. Quando ele chega na universidade, ele vai aprender um pouco mais da ética na profissão, né? Mas a ética, ela já existe dentro da sua casa, desde quando você vai aprendendo no decorrer da sua vida. Né? Dá para ser... Eu vou falar uma palavra aqui que jornalista não gosta de ouvir. Mas dá para ser imparcial e ser ético ao mesmo tempo? Eu acho que é até mais fácil ser ético do que ser imparcial. Porque a questão da ética, assim, geralmente quando um jornalista é antiético, ele traz da coisa, como a Adriana falou, ele traz da casa dele, ele traz da formação dele como pessoa, como cidadão, ele traz essa falta de ética. Então, provavelmente ele seria seduzido por algum crime ou alguma conduta imoral se ele tivesse em qualquer outra profissão. Porque quando o cidadão é reto, ele é reto na profissão, em qualquer que seja. Mas eu digo porque a gente busca, o ideal seria que fôssemos isentos, mas todo jornalista ele tem um ideal que está por trás até da própria empresa que ele está trabalhando. E muitas vezes a gente fica tentado a ultrapassar o limite da ética para atender essa necessidade do jornalista. Então, por isso que eu questionei se dá para ser imparcial sem ser ético. Eu acho que essa palavra empresa ela é chave, né? Como categoria. Então, a gente às vezes tende a fazer um debate individualizando se Felipe, ou se Adriana, ou se Rafael e Rafael, se são éticos, mas a gente precisa ver o fazer jornalístico, né? O fazer, o sistema. Essa mediação, ela permite que essa ética realmente aflore. Infelizmente, a gente tem uma comunicação extremamente monopolizada, né? Coberta por interesses privados. Então, é muito difícil brotar ética de um campo desse, né? É uma terra que não é fértil para brotar ética, infelizmente. Por mais que na faculdade a gente aprenda, os professores, regra geral, incentivam isso, né? E não é só na disciplina de ética propriamente, mas nas disciplinas de filosofia, de sociologia, em outras disciplinas, quando a gente vai estudar reportagem e apuração, é o que a gente tem que ter, né? Para poder fazer uma boa matéria, tem que ter ética, tem que ter a capacidade crítica de identificar se aquela pessoa está falando realmente a verdade, se você precisa buscar um pouco mais. Então, tudo isso é muito importante que a gente veja enquanto sistema, não só o indivíduo. Né? Inclusive, tem alguns casos, isso acontece mesmo, de um texto ser tirado o nome do jornalista porque ele não concorda com aquele texto que ele teve que escrever para atender o interesse daquela empresa. Isso às vezes quando acontece. Os interesses corporativos se sobrepõem àquele indivíduo que fez o trabalho e aquelas pessoas que falaram com ele, né? Quer dizer, isso desrespeita toda uma lógica. No campo da comunicação organizacional, do qual as empresas de comunicação elas também estão inseridas, existe também um princípio ético e um código de ética. Né? É verdade. Também existe um código de ética. Algumas não cumprem, a grande maioria, do que a gente sabe, né? Ou descumprem em algum momento. Mas essas duas coisas, elas devem estar muito bem comungadas, né? Tanto a empresa, enquanto o sujeito que aprende em casa, porque se ele aprende em casa a ética e a moral, quando ele chega na escola, ele aperfeiçoa. Quando ele chega na empresa, ele deveria, né, aperfeiçoar, mas aí ele se mistura. Tem alguma editoria ou campo de atuação do jornalista que ele fica mais propenso a ultrapassar esse limite da ética ou não? Eu tiro o jornalismo policial, por exemplo. Aí a gente entra um outro aspecto também chamado, que as pessoas falam muito, que é jornalismo sensacionalista. Né? Jornalismo é jornalismo, sensacionalismo é sensacionalismo. Né? Não existe as duas coisas. Essa mistura aí não devia existir. Essa mistura não existe. Sensacionalismo é uma coisa, jornalismo é outra. Então, assim, com todo respeito aos nossos colegas de trabalho,
algumas coisas que estão sendo ditas ou informadas ali chega mais à questão do sensacionalismo do que necessariamente do jornalismo. Desculpa, mas onde é que o cara, onde é que está uma situação o assim, cara pra gente que entender? o cara que chega, por exemplo, ele diz o sujeito, o indivíduo meliante, né, o cara, enfim, que faz toda aquela encenação antes, aquilo ali para depois informar, não. Ele pode jogar um pouco de humor, né? O Mas jornalismo vamos ver, de tem uma humor pessoa que existe. está sendo presa por tráfico de drogas, está ali. Onde é que, a partir de que momento ele começa a ser sensacionalista e deixa de ser informativo? Porque aquilo ali é uma informação a ser dada também. Mas ele ultrapassa o fato. É a conduta dele. É a conduta e quando ele ultrapassa o fato. Porque existe um cidadão ali que tem direito de imagem que deve ser preservado. Então, assim, a partir do momento que ele viola o direito de imagem daquela pessoa e que ele não violaria se a pessoa tivesse uma condição social diferente, ele mesmo faz esse julgamento e às vezes a empresa também faz esse julgamento. Então, assim, se é uma pessoa de classe A, é um infrator e não aparece o nome. E aí, se é de classe D, aparece o nome, e aparece a imagem, e aparece tudo, e aparece a família chorando. Então, assim, existe respeito aos direitos humanos, existe respeito ao direito de imagem, e tudo deve ser respeitado. A questão de jornalismo, se faz jornalismo em todas as editorias. A de política, por exemplo, que é a editoria que eu respondo, é uma editoria complicada porque acontece em muitas editorias de política, de repórteres e profissionais envolvidos em política no país inteiro, que os profissionais de jornalismo que trabalham em política costumam confundir os jogos de poder. E isso acontece também nas outras editorias, de achar que porque circula ali naquele ambiente, ele faz parte, mas ele não faz. Ele é um profissional de imprensa que tem a obrigação e o dever social de retratar os fatos para a sociedade. Ele não faz parte daquele ambiente. Então tem um certo sensacionalismo também na política. Tem em todas as editorias. Todas as editorias. Que muitas vezes a gente falou do indivíduo que fez o tráfico de drogas, mas o político que é preso por corrupção, ele também tem o nome dele divulgado, muitas vezes ultrapassa o direito de imagem dele. Mas há a questão do interesse público. Há interesse para a sociedade, que aquela pessoa tenha o nome divulgado, no caso de um político, porque, por exemplo, se ele roubou dinheiro de merenda escolar, então é importante que todas as pessoas que pagaram impostos para que aquela merenda fosse aplicada e as crianças não receberam merenda em tempo hábil e tiveram prejuízo até na questão de rendimento escolar, porque não chegou a merenda que deveria, todas as pessoas devem saber e a justiça até entende isso como interesse social. A outra questão é uma pessoa que roubou uma galinha, e aí vai ter a sua imagem exposta. A cobertura policial está muito ligada também ao aspecto da tragédia, da violência, né? E, infelizmente, isso chama muita atenção da maioria das pessoas, né? Tem uma certa curiosidade, tem uma certa dramaticidade, e aí quando o sujeito, que às vezes nem é jornalista, mas está fazendo um papel de repórter ali na ocasião, faz uma verdadeira performance, né? Aquilo chama mais atenção do que o fato em si, do que a informação, do que o contexto. Então isso perde a característica de jornalismo e é onde se aproxima de sensacionalismo, né? Ou seja, é possível fazer um jornalismo policial sem ser sensacionalista. Sim, com certeza. E com a obrigação de ter cuidado com a informação. Porque, por exemplo, quando morre um travesti violentamente, houve crime de ódio. Não é um assassinato comum. Quando uma mulher é assassinada, dependendo das condições, é feminicídio. E aí, onde é que está a informação? Por que essa informação é oculta? Né? Porque é deturpada, né? Geralmente a vítima acaba sendo culpada na história. Isso acontece, né? E às vezes o contrário, porque às vezes um homem que seja homossexual, mas ele foi morto, mas não teve nada a ver, foi um latrocínio. O ladrão não sabia da condição dele, da orientação sexual. Mas aí gay é morto, não sei o que, homossexual. Como quer dizer, se isso fosse tomasse a frente de todo né? o resto. Como se isso fosse o chama da matéria, o título. E é importante salientar que isso vale para todas as plataformas de comunicação, seja televisão, seja impresso, seja internet. E é quando a imprensa pratica violência de gênero também. A imprensa toma o papel de protagonista na ação de violência de gênero. Eu acho que na internet, inclusive, é pior porque parece que não há censura, não há... Né? A coisa mais explícita, jogada, parece que não tem uma coisa organizada. O público tem uma dita liberdade de comentar, né? E aí você vê os comentários mais terríveis possíveis, né? E algumas empresas têm sido responsabilizadas por manter na linha do tempo, vamos dizer assim, aquele determinado comentário, né? Que deveria ter sido suprimido por conta de que fere direitos humanos. Agora, todos esses aspectos aí, seja de ética, de conduta, de jornalismo sensacionalista, parte também de uma outra coisa chamada políticas públicas de comunicação.
a lei de meios, por exemplo. A internet, muita gente, até é uma discussão que se tem muito hoje em dia, a internet é um campo aberto, livre, né? Mas se questiona muito se a internet deveria ou não ter uma censura, entre aspas, Uma né? regulação. Minimamente regulada, né? Para que esse tipo de coisa não aconteça. Para algumas pessoas, isso é chamado de ditadura da informação. Mas a TV tem né? regulação também, não tem coisa que não pode passar em qualquer horário, não é? Os outros meios de comunicação, tem certas publicações que só maiores de 18 anos podem comprar, só a internet que não tem nenhuma regulamentação, né? Agora, como é que se estabelece essa regulamentação é que é o problema, porque você acaba sempre mexendo no espaço de alguém ali, né? Deixa eu perguntar uma informação aqui que a gente precisa discutir para poder falar sobre ética. A relação entre a fonte, que é a pessoa que vai passar a informação para o jornalista para poder trazer a informação, e o entrevistador, que é o próprio jornalista. Esse é um dos pontos que a gente vai tratar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fique com a gente, aqui tem discussão.